horas são, Daniela? 7 horas, 2 minutos. Olha, teve protesto de estudantes contra aumento de passagem em 2003, teve protesto de estudantes contra aumento de passagem em 2007, teve em 2009 e, dessa vez, novamente os estudantes se manifestam contra o aumento das tarifas de ônibus. Aqui, desde 2 de janeiro, a tarifa subiu de R$ 2,30 para R$ 2,50. Ontem, eles saíram numa caminhada que foi da estação da Lapa até o Iguatemi, picharam ônibus, falaram palavras de ordem, enfim, e congestionaram lugares de muita circulação da nossa cidade. Foi o segundo dia de manifestação. Veja detalhes na reportagem. A manifestação começou por volta das 10h30 da manhã com uma reunião na estação da Lapa. De lá, o grupo seguiu em passeata para o Vale dos Barris. Na região do Dique do Tororó, os manifestantes pararam o trânsito. Todos os ônibus que circulavam pela avenida foram pichados. Mesmo com o trânsito complicado, o protesto teve a aprovação dos usuários do serviço. No momento a favor, porque ficou muito puxado para o nosso bolso, nem todo mundo tem condição de pagar esse valor da tarifa. É um desconforto para nós, né, que pagamos o coletivo. Os estudantes protestam contra o aumento da passagem para R$ 2,50. Eles querem também o congelamento no valor da antiga tarifa, de R$ 2,30 por 2 anos. Muita gente se sente ofendido com esse movimento, acha que está ruim, pois está parando na frente de ônibus, a gente está impedindo a passagem, mas essa é a nossa forma de conscientizar. Num dos momentos mais tensos da manifestação, os estudantes pararam os ônibus e exigiram que os motoristas liberassem a entrada dos passageiros sem o pagamento da passagem. Só assim, os veículos eram liberados e podiam seguir viagem. A manifestação foi monitorada por policiais civis e militares. Aos poucos, os veículos foram liberados pelos manifestantes. Meninos, meninas, é uma manifestação democrática, mas a gente não pode interferir no direito de ir e vir das pessoas. Isso faz com que a manifestação acabe se tornando antipática para a população, sabe? Veja, interditaram Vasco da Gama, ficaram provocando engarrafamento, interditaram vias como Bonocô, Vasco da Gama, Dique do Tororó, Sete Portas, interditaram porque com o movimento, com o congestionamento, a via para. O trânsito em Salvador já está um caos, né? Porque aumenta o número de carros e afins. Enfim, a Prefeitura mantém a posição que tinha anunciado antes. A Prefeitura diz que não tem como revogar, não, o aumento. Que o reajuste foi autorizado, que foi menor do que o solicitado pelo Sindicato dos Donos de Empresa de Ônibus e que não há, repito, a mínima possibilidade da tarifa ser revogada. A assessoria de comunicação da CETIM, Secretaria de Transportes, diz ainda que esse aumento é inevitável e que o órgão segue índices de reajuste de todo o país. Aqui também tem mais uma informação. Às 10 horas de hoje, os estudantes dizem que vão fazer um ato simbólico na Estação da Lapa e dizem que vão continuar até o final da semana. Repare, hoje eles querem distribuir cartazes, panfletos e palavras de ordem. Amanhã, 13h, dizem que vão levar o ato até a Praça da Inglaterra, na região do Comércio. E a manifestação com paralisação do trânsito está prevista para a próxima sexta-feira. Eles prometem se concentrar 13h de sexta-feira nas imediações do Campo Grande. Meninos, atenção! Atenção para que esse protesto não faça com que a população se volte contra vocês. Porque intervindo um trabalhador, pense bem, o trabalhador também não está satisfeito. E outra coisa, eu não posso me esquecer, vamos debater sim essa questão das gratuidades, né? Para ver se os empresários assim conseguem arcar com esse custo. Afinal de contas, de 10 passagens aqui em Salvador, 4 são de graça, saem de graça para as pessoas que circulam. É muita coisa. Então, se tem gente que não paga, o outro que entra paga por ele, óbvio, né? Rapaz, mais um assalto que parece coisa de filme aconteceu no interior da Bahia. Foi em Iaçu. Um grupo, um bando, 10 pessoas, literalmente tocou o terror. Fizeram o delegado refém, atiraram no funcionário do banco, fizeram o comércio da cidade pequena parar. Quem tem mais detalhes é Gabriel Pinheiro. Ô, Gabriel, é verdade que esses assaltantes de banco fizeram um escudo humano na frente da agência bancária que eles assaltaram? Olha, Daniela, é isso mesmo, tudo aconteceu em Iaçu, na Chapada Diamantina. 10 homens fortemente armados, todos eles encapuzados, chegaram até a agência bancária, mais uma vez, do Banco do Brasil, que movimenta aí no interior muito dinheiro, porque faz o pagamento do funcionalismo público, faz o pagamento das aposentadorias, via de regra, no interior. Lá na agência eles renderam 30 funcionários. Não satisfeitos, Daniela, uma parte do grupo saiu da agência, foi até a delegacia e, pasme, fez o delegado Renato Cunha de refém.
com vários reféns, a fuga também foi cinematográfica. Eles saíram da cidade e, na saída, queimaram um carro que eles primeiro, antes de queimar, fecharam a rua com este veículo, depois atearam fogo. Foi quando um dos vigilantes do banco acabou sendo baleado, houve troca de tiros nessa questão aí do escudo humano, como você colocou muito bem, e aí depois eles fugiram. Felizmente, todos os reféns já foram libertados e os bandidos estão sendo procurados, Daniela. E, Gabriel, vamos dar um detalhe Robin Hoodiano, digamos assim. Eles saíram jogando moedas para cima. É uma forma que eles usam, às vezes, são técnicas para fazer com que a população fique desatenta, para tentar criar uma espécie de confusão. Não é nada de Robin Hood, de tirar para dar para os outros, não. É para si mesmo, eles querem criar confusão para facilitar a fuga. Cada um faz de uma maneira, eles optaram por essa forma, no mínimo, surreal, de tentar desviar a atenção, não é, Daniela? É, mas que parece, Robin Hood parece, né? Distribuindo dinheiro assim. Daqui a pouco, viu, Gabriel, a gente também vai ter uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o secretário de Segurança Pública, César Nunes. Você sabe que em 2010 a secretaria fez um bom trabalho de investigação e prendeu uma quadrilha de assaltantes de banco, que, segundo os especialistas, o que acontece? Eles vêm de outros estados do país tantas vezes, aí analisam aqui toda a topografia das regiões e atuam, né, dessa maneira. Eles chegam com carros potentes, com armas potentes, com grande quantidade de pessoas, né, o bando é grande. Então, no ano passado, em 2010, a Secretaria fez prisão de assaltantes de banco. Daqui a pouco a gente vai fazer um balanço do ano de 2010 com o nosso secretário César Nunes e saber das perspectivas para 2011. E tu sabe que tem novidade na tela da Record? Na tela da Record sempre tem novidade. E a estreia é a série Trauma, que vai mostrar como é o trabalho dos paramédicos. É bem interessante, veja um pedacinho. Hoje, no segundo episódio de Trauma. Me avise se ficar sonolento. Por quê? Significa que seu coração parou. Em São Francisco. Eu fui atingida. Ele tá atirando em todo mundo. Suas escolhas. Você fez o que fez, agora eu faço o que eu faço. Determinam seu destino. Hoje, logo após Sansão e Dalila. Eu vou ficar paralisado? Pode falar. Trauma. Não perca. Menino, e você sabe que foi identificado o adolescente de 13 anos que foi assassinado no Alto da Bola, no bairro da Federação aqui em Salvador. A mãe disse que a mãe, quando viu o corpo do menino, porque o menino foi morto na rua que ele morava, Ícaro Santana Santos, com 13 anos, era acusado de pelo menos 4 homicídios. Foi executado por outros 3 menores. O enterro foi ontem no Campo Santo, um cemitério também aqui da Federação. Ou seja, é menino matando menino. E o que parece mais incrível está acontecendo. Essa criança de 13 anos, porque com 13 anos ainda está chegando na adolescência, está sendo chamada de traficante. Porque, segundo dados da 7ª Delegacia, esse menino era conhecido como Loló, era pequenininho, mas, abre aspas, era retado no gatilho, fecha aspas. Isso são palavras dos próprios agentes. A família nega o envolvimento de Ícaro com o tráfico. A mãe diz que jamais, na vida dela, em todo tempo, vai esquecer a imagem do filho morto. Ela hoje é só tristeza. Porque nenhuma mãe imagina que isso vai acontecer com seu filho, nem deseja que isso aconteça com seu filho. Daqui a pouco, a gente vai falar também ainda em relação a crimes relacionados, em relação a crimes com jovens, daqui a pouco a apresentação de Risovaldo da Hora, o 5º acusado de participar da morte das meninas que foram decapitadas. E segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, que foi divulgada ontem, os homens são as principais vítimas de homicídio no Brasil. As mortes acontecem, na maioria das vezes, por armas de fogo, e estão entre as principais causas, o uso de arma. E o pior, na maioria dos casos, os responsáveis não são punidos. Já entrevistamos vários especialistas aqui no Bahia no Ar, que reiteraram que a impunidade fomenta o crime. Veja detalhes aí na reportagem. Dona Raquel, inconformada com a morte do filho, chora todos os dias. Erickson Ferreira tinha 21 anos quando foi assassinado com um tiro na cabeça, na saída de uma casa de shows no subúrbio. 6 meses depois, a família ainda espera pela punição do acusado. Cara, justiça. Meu único filho que Deus me deu, ele veio tirar. No bairro da Federação, em Salvador, mais um assassinato. A vítima, um garoto de 13 anos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira. Ícaro Santana Santos foi baleado pelas costas e morreu na hora. A polícia já começou a investigar o caso, mas ainda não tem nenhum suspeito.
Dados do Ministério da Saúde apontam os homens como principais vítimas de homicídios e acidentes no país. A maioria entre 15 e 39 anos. Eles representam 83% dos mortos. O risco é 5% maior do que para as mulheres. Salvador é a quarta capital com as taxas mais elevadas de mortes entre os homens. Este especialista em segurança avalia que no Nordeste e principalmente na Bahia, os índices estão crescendo. Quando a gente encontra isso numa cidade como Salvador, isso acaba se dissipando também para outras localidades que começam a ter população acima de 100 mil habitantes. Então, no eixo Itabuna-Ilhéus, a gente já encontra esse tipo de conflagração de crime. Nós vamos encontrar em Vitória da Conquista, Feira de Santana e agora, mais recentemente, com um certo grau de exagero, nos municípios da região metropolitana de Salvador. Para mim, ele está viajando. Ele gostava muito de estar viajando com a mulher e a filha. Olha, eu queria deixar aqui um abraço de solidariedade a todas as mães, a todos os pais, a todos os familiares que perderam seus entes queridos em situações assim. Sempre me liga a dona Juraci, lá de Valente. O filho dela foi morto pela companheira, ex-companheira, a facadas aqui na porta da 11ª Delegacia em Tancredo Neves. E até hoje dona Juraci tem aquele coração, sabe, doído, sofrido, uma coisa muito triste. O pior de tudo é que a violência é resultado de uma convergência de fatores. A violência não se restringe só à questão policial, não. Segundo os especialistas em segurança pública, é também um desenvolvimento de questões sociais, um desenvolvimento de educação, um desenvolvimento de questões relacionadas à saúde, sabe? A questões de igualdade. Ainda bem que a gente já vem nesse processo aqui no nosso país, né? E que as coisas, aos poucos, quem sabe, daqui para frente, através da experiência, vão se encaixando melhor. Falando em experiência, em instantes, ao vivo no Bahia no Ar, uma entrevista com o secretário de Segurança Pública do nosso estado, César Nunes. A gente vai fazer um balanço do ano de 2010, vamos saber as perspectivas para 2011 e saber sobre o Risovaldo. O Risovaldo foi apresentado ontem pela polícia baiana. Em depoimento, negou ter matado as duas meninas, viu? As meninas morreram por decapitação, foram brutalmente torturadas. Daqui a pouco, mais informações também sobre o caso das abelhas. Depois que a senhora de 83 anos morreu, cresceu o número de chamadas para a polícia ambiental. As pessoas estão com medo de ser picadas pelas abelhas e acontecer o que aconteceu com a senhora, lá no Politeama, bairro central de Salvador. Daqui a pouco, mais informações, porque agora as imagens ao vivo da região da Garibaldi são 7h15. O dia tá bonitão hoje, hein? Imagens da torre da TV Itapuã e o trânsito flui normalmente. Aparentemente está sem retenções, mas o tráfego já começa a ficar mais intenso. Daqui a pouco eu chamo Gabriel Pinheiro para mostrar o trânsito ao vivo do DIC. Olha as imagens do DIC do Tororó, só que mostrando as pessoas fazendo o seu esporte, que faz bem para a saúde. Sim, senhor, aproveitem. Lugar para malhar em Salvador, assim, de graça, é o que não falta. Daqui a pouco a gente volta com o Bahia no Ar e mais informações.